Olá, tudo bem? Eu sou o Leonardo Gunoring, sócio da Brejutsu Advogados. Estou aqui para falar para vocês sobre a decisão disponibilizada hoje pelo ministro Ricardo Lewandowski, que negou provimento aos embargos de declaração da Advocacia Geral da União, que havia pedido esclarecimentos sobre a decisão liminar proferida na ação direta de inconstitucionalidade número 6363, e o ministro finalmente deixou claro a interpretação que deve ser dada à decisão liminar, que, na verdade, reestabelece a lógica da medida provisória 936, que dispensa a interveniência do sindicato para a validade do acordo individual, o que, muito embora o ministro não tenha reconhecido que a sua decisão liminar havia condicionado a manifestação do sindicato para a validade do acordo individual, nessa decisão proferida hoje, ele, de forma bastante clara, diz que os acordos individuais firmados com base na medida provisória 936, ou seja, para redução de jornada e do salário, ou para suspensão temporária do contrato de trabalho, esses acordos individuais, para as faixas em que ele é permitido, têm plena validade a partir da sua assinatura com o trabalhador, observadas as demais formalidades que a gente tratou no vídeo anterior e que estão previstas na medida provisória 936. Então, esse acordo individual, ele produz efeitos desde a sua assinatura. E isso continua à medida que a empresa faz a notificação ao Ministério da Economia, faz a notificação ao sindicato, ambos no prazo de 10 dias, e independe se o sindicato vai se manifestar ou não. O acordo continua produzindo seus efeitos. O sindicato pode se manifestar, provocando a empresa a uma negociação coletiva, o que não impede que o acordo individual continue produzindo seus efeitos. O sindicato pode não se manifestar, o que também mantém a produção dos efeitos do acordo individual. E, em meio à negociação, o acordo pode não sair, né? As partes podem não chegar a um consenso, e isso não impede que o acordo individual continue a produzir seus efeitos. Então, a decisão ela esclarece que o acordo individual ele produz seus efeitos independente da comunicação, não há mais uma convalidação ou uma autorização, e mesmo que o sindicato manifeste a sua discordância com o acordo individual, esse acordo individual continua produzindo seus efeitos. Isso traz mais tranquilidade para as empresas que decidiram aplicar os institutos, né, previsto na norma, na medida provisória 936, e esclarece de uma vez por todas as dúvidas que surgiram desde a medida cautelar. Lembrando que a decisão ainda pode ser objeto de revisão na próxima quarta-feira, dia 16, na próxima quinta-feira, dia 16, quando o plenário vai analisar a medida cautelar proferida pelo ministro Ricardo Lewandowski. Então, essa decisão é importante, eu vou deixar o link aí na descrição para quem quiser baixar, e porque traz mais tranquilidade, mais segurança. Então, os acordos que já foram assinados até o presente momento, os acordos que daqui serão assinados, todos eles começam a produzir efeitos imediatamente, né, e vão produzir efeitos até que haja um acordo coletivo assinado ou uma convenção coletiva assinada que traga maiores benefícios ao trabalhador, né? Então, se havendo um acordo coletivo de trabalho ou uma convenção coletiva de trabalho que traga melhores condições do que aquelas previstas no acordo individual, o empregado pode optar pela aplicação do acordo ou convenção coletiva. Nesse ponto, eu vou deixar aqui registrada a minha preocupação quanto a essa manifestação individual do trabalhador, porque a regra para a CLT de interpretação de normas mais benéficas é de que elas têm aplicação independente de manifestação de vontade. Então, eu só vou deixar aqui a minha preocupação com relação a essa adesão do trabalhador, que isso pode ser um problema caso isso ocorra, né? Caso haja um instrumento normativo coletivo com melhores condições que o acordo individual e a empresa opte ou o trabalhador opte
por manter as condições do acordo individual em condições piores do que o instrumento coletivo. Isso pode ser objeto de discussão e aí gerador de passivo trabalhista. Então, é importante que as empresas sempre estejam alinhadas com a sua assessoria jurídica para enfrentar essas questões. Então, essa é um vídeo rápido apenas para atualização com relação à decisão proferida hoje na ADI 6363, que, muito embora tenha trazido esclarecimentos, ela não acolheu os embargos da AGU, tá bom? Então, mais esse esclarecimento para a gente seguir nessa jornada e tão logo saia uma nova decisão pelo plenário, a gente volta aqui para trazer novos esclarecimentos. Um abraço.